A verdade que Marco Aurélio escreveu há 2000 anos continua válida hoje. Antes de mudar sua realidade externa, você precisa transformar seu mundo interno. E essa transformação raramente acontece com fanfarra ou anúncio. Ela começa exatamente quando você se sente mais perdido, mentalmente esgotado ou emocionalmente sobrecarregado. É nesse momento de aparente estagnação que algo profundo está acontecendo dentro de você. Como se a razão estivesse reorganizando páginas da sua alma que você nem sabia que existiam. Você já viveu isso? Aquele desconforto inexplicável que ninguém ao redor compreende? Aquele peso mental que não tem palavras? Aquela sensação estranha de que algo está prestes a mudar, mas você não consegue definir exatamente o que? Por fora, tudo parece igual. Por dentro, uma revolução silenciosa começou. É um incômodo filosófico. Não machuca fisicamente, mas move internamente. Não destrói, mas revela. Não te derruba, mas te convoca. E o mais interessante, ninguém vê esse processo. Ninguém percebe a batalha que acontece na sua mente. Ninguém sente o trabalho interior que você está fazendo no silêncio. Mas a sabedoria antiga reconhece esse momento. Os estoicos sabiam que o que parece confusão é, na verdade, reorganização mental. O que parece atraso é preparação consciente. O que parece silêncio é construção de fundamentos. O que parece dor é ajuste necessário. Sêneca escreveu: "A sorte não existe. O que existe é o momento em que a preparação encontra a oportunidade." Isso significa que antes da oportunidade chegar, sua mente precisa ser preparada. Você precisa corrigir, alinhar e limpar áreas do seu pensamento que nem imaginava que necessitavam atenção. Você pensa que está cansado, mas está sendo refinado. Você pensa que está sendo atacado pelas circunstâncias, mas está sendo redirecionado pela razão. Você pensa que está perdendo, mas na verdade, a vida está removendo o que não é compatível com o próximo capítulo. E se eu te dissesse que cada desconforto que você sente hoje é um sinal de que sua mente está se reorganizando para algo maior? E se eu te dissesse que essas mudanças internas são a prova de que você está evoluindo? E se eu te dissesse que tudo o que você está vivendo agora faz parte de um processo natural de amadurecimento filosófico? A filosofia estoica nunca entrega uma vida transformada a alguém que não foi preparado internamente para sustentá-la. É por isso que primeiro vem o trabalho mental. É por isso que primeiro vem a limpeza, o ajuste, o fortalecimento da alma. Sua vida vai mudar. E você está sendo preparado para não desperdiçar aquilo que está por vir. Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender quais são as mudanças internas que acontecem antes de você alcançar um novo nível de existência. E por que elas são absolutamente necessárias para a próxima fase da sua jornada. Antes de continuar, pare por um momento e reconheça: estou preparando meu interior para o que está por vir. Capítulo 1. A mudança na percepção. Você já reparou que às vezes a vida não muda nada ao seu redor, mas muda tudo dentro dos seus olhos? É como se a filosofia colocasse uma nova lente sobre sua alma. O cenário continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, os desafios continuam iguais. Mas algo na sua percepção começa a mudar silenciosamente. O que antes te confundia, agora começa a ganhar sentido. O que antes te cansava, agora te faz refletir profundamente. O que antes te paralisava, agora te desperta para a ação consciente. Isso acontece porque a transformação nunca começa com a mudança da situação externa. Ela começa com a mudança de quem você é internamente. E essa mudança começa na visão, na forma como você interpreta a realidade. É como olhar para uma fotografia desfocada. Enquanto está embaçada, você interpreta tudo errado, exagera perigos, cria medos irracionais, se perde em conclusões precipitadas.
Mas quando a clareza mental chega, de repente aquilo que parecia confuso começa a se alinhar. Nada mudou na fotografia, exceto a forma como você a vê. É por isso que Epicteto disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Ou seja, é a sabedoria que desperta sua capacidade de enxergar além do superficial. Muitas das lutas que você vive hoje não são externas, são lutas de interpretação. O problema não é o que está acontecendo, é como você está entendendo o que está acontecendo. Às vezes, a vida permite o desconforto não para te punir, mas para forçar seus olhos a enxergarem o que você ignorava. Padrões destrutivos, ciclos repetitivos, intenções ocultas, perigos reais, desvios sutis e até oportunidades que você não teria percebido com a visão antiga. E quando a filosofia decide abrir seus olhos, você começa a enxergar pessoas que estavam drenando sua energia emocional e você nem percebia. Comportamentos seus que estavam sabotando seus próprios passos. Direções que pareciam arriscadas, mas eram exatamente o caminho correto. Situações que te feriam, mas agora revelam propósito e aprendizado. Sinais que sempre estiveram ali, mas você não tinha sensibilidade para interpretar. É como se a razão dissesse: antes de mudar sua vida, preciso te mostrar o que você nunca viu. Sem clareza de percepção, você repete ciclos. Sem clareza de percepção, você confia em quem não deveria. Sem clareza de percepção, você foge de portas que deveriam ser atravessadas e corre atrás de portas que a vida já fechou. Sem clareza de percepção, até oportunidades parecem ameaças e até libertações parecem perdas. Por isso, antes de abrir um novo capítulo, a vida abre seus olhos. E esse processo às vezes é desconfortável, porque enxergar a verdade dói. Perceber quem não caminha com você machuca. Reconhecer que você estava preso a padrões emocionais destrutivos é humilhante. Mas é exatamente nesse território de clareza que o crescimento começa. A percepção clara é como um mapa enviado antes da viagem começar. Sem mapa, você anda em círculos. Com mapa, você avança com propósito. E talvez, sem perceber, sua percepção já esteja sendo refinada. Talvez seja por isso que você está questionando conversas, repensando relacionamentos, analisando comportamentos, observando sinais que antes passavam despercebidos. Você não está ficando mais desconfiado, você está ficando mais desperto. Não é paranoia, é discernimento filosófico. Não é cansaço, é a razão preparando seus olhos para o que já está sendo construído. Porque quando sua percepção muda, então, e só então, sua situação muda. Capítulo 2. O realinhamento do centro emocional. Há um detalhe filosófico que quase ninguém percebe. Nem toda oportunidade cabe em um coração desorganizado. Às vezes você está buscando algo grande, mas emocionalmente ainda está vivendo como alguém que se contenta com pouco. Você deseja portas abertas, mas seu coração ainda está marcado por perdas antigas. Você quer direção, mas seus sentimentos ainda estão presos em conflitos internos que bloqueiam sua capacidade de avançar. Por isso, antes de te levar para o próximo nível, a vida começa a realinhar seu centro emocional, e esse alinhamento raramente é confortável. Você já percebeu que em alguns momentos da vida, tudo dentro de você parece estar sendo revirado? Coisas que você achava que já tinha superado voltam à superfície. Emoções que você escondia começam a se revelar. Sentimentos que você ignorou por anos finalmente começam a gritar. Isso não é fraqueza, não é retrocesso, não é ataque. É a vida colocando ordem no seu interior. Porque a sabedoria antiga sabe, a oportunidade que está vindo exige um coração livre, firme e estável. Um coração que não se desmancha diante de pressão. Um coração que sabe esperar. Um coração que não confunde ansiedade
com direção. Um coração que sabe descansar, mesmo quando a mudança demora. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa é uma declaração de realinhamento. Uma declaração de reconstrução interna. Uma declaração de alguém que entende que não adianta buscar uma grande oportunidade vivendo com um coração desorganizado. Por isso, a vida mexe em áreas que você não quer tocar, inseguranças que você aprendeu a esconder, expectativas quebradas do passado, feridas antigas não tratadas, orgulho oculto, carências silenciosas, medos que você não admite sentir, comparações que você faz sem perceber. A vida não faz isso para te humilhar, faz para te fortalecer. A filosofia não quer que você receba a oportunidade e a perca depois. Não quer que você entre no novo capítulo ainda carregando os traumas do capítulo antigo. Não quer que você seja promovido para um ambiente emocional que não consegue sustentar. Então, o que acontece? Seu centro emocional é alinhado. E esse alinhamento pode vir através de conversas que te confrontam com verdades, situações que te expõem à realidade, silêncios que te obrigam a olhar para dentro, decisões que você adiou por muito tempo, ciclos emocionais que finalmente precisam ser encerrados. Às vezes, a vida até remove pessoas da sua jornada. Não porque elas são más, mas porque elas ocupam um espaço emocional que deveria estar sendo reorganizado para a nova estação. E talvez seja por isso que você está sentindo o que tem sentido ultimamente. Talvez seja por isso que algumas coisas perderam sentido. Talvez seja por isso que certas atitudes te incomodam mais do que antes. Talvez seja por isso que você começou a enxergar sua própria alma com mais honestidade. Isso é a vida te preparando para não desperdiçar o que vai te entregar. Porque uma oportunidade sem um coração alinhado vira peso, mas uma oportunidade recebida por um coração curado vira crescimento genuíno. A vida está alinhando o que você sente, deseja e pensa, não para te ferir, mas para te sustentar, porque ela sabe. Quando sua vida mudar, você precisará de um coração forte o suficiente para viver aquilo que buscou. Capítulo 3. A limpeza do passado. Uma das etapas mais profundas do processo de transformação é esta. A vida começa a limpar tudo o que te prende ao passado. E esse é um dos momentos mais delicados da caminhada filosófica, porque muitas vezes você pensa que está pronto para o novo, mas ainda está emocionalmente ligado ao antigo. O passado nem sempre te prende pelas lembranças. Às vezes, ele te prende pelos sentimentos. Às vezes, te prende pelos vínculos. Às vezes, te prende pelos medos. Às vezes, te prende por hábitos que você não percebe que ainda carrega. E a sabedoria, que conhece cada detalhe da sua alma, sabe exatamente o que ainda te amarra ao que já não faz parte da sua história. Você já percebeu que certas memórias voltam com força justamente quando você decide avançar? Já notou que algumas dores adormecidas reaparecem no momento em que você está sendo empurrado para um novo nível? Isso não é coincidência. É a vida trazendo à superfície o que precisa ser curado para não se repetir. Porque a filosofia nunca abre uma porta nova para alguém que ainda está emocionalmente preso às portas antigas. É por isso que Sêneca escreveu: "É loucura desejar o que não pode ser e não querer o que deve ser." Ou seja, é preciso soltar o que passou. Mas como esquecer o que machucou? Como abandonar o que formou quem você é? Como romper com histórias que ainda reverberam dentro de você? A limpeza filosófica não é um apagar de memória. É um desalinhamento de vínculos emocionais. A razão não apaga o que aconteceu. Ela limpa o efeito que aquilo ainda tem sobre você. A vida limpa feridas que você normalizou, lembranças que você romantizou, traumas que você empurrou para debaixo do tapete,
conexões que te sugam espiritualmente, sentimentos que você julgava insignificantes, mas ainda influenciam suas escolhas. E essa limpeza às vezes acontece por meio de conversas que te abrem os olhos, afastamentos que você não planejou, decepções que revelam verdades, mudanças inesperadas, situações que te obrigam a te posicionar. Ciclos que se encerram sem aviso prévio. Dói. Mas é necessário, porque existem oportunidades que não chegam enquanto você insiste em levar bagagem demais. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez alguns nomes tenham deixado de fazer sentido. Talvez alguns hábitos estejam ficando pesados. Talvez certos lugares e conversas não encaixem mais na sua alma. Talvez a vida esteja te desconectando emocionalmente de tudo aquilo que, se continuasse, te impediria de crescer. Essa limpeza explica por que algumas pessoas se afastaram sem motivo aparente, por que certas portas fecharam abruptamente, por que seu coração não consegue mais se encaixar no que antes parecia confortável, porque a vida está te preparando para algo novo, e o novo não combina com o que te segurava no ontem. Nada que a vida remove é perda, é proteção, é preparação, é libertação. Ela limpa não para te deixar vazio, mas para abrir espaço para o que está chegando. Porque a oportunidade que ela vai te entregar não cabe em um coração cheio de velhos pesos. Você não está regredindo, você está sendo purificado, porque sua vida está prestes a mudar, e a filosofia está tirando tudo o que te impediria de viver o novo capítulo que foi escrito para você. Capítulo 4. A correção das rotas internas. E quando a vida limpa o que te prendia ao passado, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Ela inicia um processo de correção interna, ajustando rotas, pensamentos e padrões que, se continuassem intactos, te levariam exatamente para os mesmos lugares dos quais ela acabou de te tirar. Porque não basta ser liberto do passado. É preciso ser direcionado para o futuro. É como alguém que sai de um labirinto, mas ainda guarda na mente o mapa errado. Se a vida não corrigir esse mapa mental, você volta para os mesmos corredores. Por isso, depois de limpar, a vida realinha. E essa correção interna quase sempre começa nos pensamentos. Você percebe que sua mente começou a questionar coisas que antes você aceitava sem pensar. Você começa a repensar atitudes, avaliar conversas, filtrar pessoas, enxergar padrões. Parece que algo dentro de você ganhou mais nitidez. Isso acontece porque a vida está trocando a rota mental que te guiava. Marco Aurélio disse: a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, a vida muda quando o pensamento muda. A verdade é que muitas pessoas buscam novos caminhos, mas continuam com a mesma mentalidade que criou os caminhos antigos. Querem viver o novo, mas ainda pensam como quem vive o velho. Pedem direção, mas continuam guiados por emoções instáveis. Então a vida começa a corrigir. Pensamentos repetitivos que te paralisam, impulsos emocionais que sabotam seus passos, padrões de comportamento que você considerava normais, interpretações distorcidas que sempre te levaram ao mesmo lugar, crenças antigas que alimentavam medos, comparação e insegurança. Você já reparou que de repente algumas atitudes suas parecem erradas, mesmo que antes parecessem normais? Isso é a vida ajustando sua rota mental. Já percebeu que situações que antes te dominavam agora te causam incômodo? Isso é a vida te reprogramando. Já notou que você está menos tolerante com coisas que não te fazem crescer? Isso é a vida alinhando sua estrada interna. Quando a filosofia corrige suas rotas internas, ela começa a te impedir de voltar para padrões antigos, te bloquear de repetir ciclos emocionais, te afastar de decisões que antes você tomaria sem pensar, te dar um senso maior de discernimento,
te ensinar a dizer não onde antes você dizia sim. É uma mudança silenciosa, mas forte. Profunda, mas necessária. Transformadora, mas muitas vezes desconfortável. E essa fase pode ser confusa, porque você sente que está mudando por dentro, mas ainda não vê essas mudanças refletidas do lado de fora. E é exatamente aí que muitos desanimam, achando que estão estacionados. Mas a vida não está te atrasando, ela está te reposicionando. Pense em um GPS. Quando você erra a rota, ele recalcula. Mas recalcular leva alguns segundos em que o carro parece parado no mesmo lugar. Só que, na verdade, o sistema está encontrando o caminho certo. Assim também funciona a transformação interna. A vida não deixa você seguir adiante com um mapa mental quebrado. Ela te trava, te silencia, te confronta e te redireciona até que sua mente consiga sustentar o destino que foi preparado. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo. Talvez você sinta que está em um período de recalculando rota. Talvez por isso você não saiba exatamente para onde ir, mas sabe que não pode voltar ao que era. Talvez por isso nada externo esteja acontecendo, porque tudo interno está sendo reformado. A vida está corrigindo suas rotas, ajustando seu caminho, alinhando sua direção e preparando sua mente para o nível que vem depois. Porque a verdade é simples. A vida não te leva a um destino novo com uma mentalidade antiga. Você está sendo preparado para avançar com sabedoria, firmeza e discernimento. E depois que essa rota interna estiver alinhada, a vida externa finalmente começará a mudar. Capítulo 5. O aumento da sensibilidade filosófica. E quando a vida corrige suas rotas internas, algo extraordinário começa a acontecer quase naturalmente. Sua sensibilidade filosófica aumenta. É como se aquele silêncio que antes te incomodava começasse a falar com você. Como se pequenas percepções se tornassem grandes revelações. Como se aquilo que antes passava despercebido agora acionasse um alerta dentro da sua alma. Não é emoção, não é paranoia, não é exagero, é sensibilidade filosófica. E ela é uma das maiores evidências de que você está sendo preparado para um novo tempo. Depois de ajustar seus pensamentos, a vida amplia seus sentidos internos para que você não viva mais guiado apenas por lógica superficial, mas por discernimento profundo. Porque para onde você está sendo levado, não basta ver, é preciso perceber. Não basta ouvir, é preciso interpretar. Não basta sentir, é preciso distinguir o que é verdadeiro, o que é seu e o que é ilusão. É por isso que nessa fase você começa a notar coisas que nunca tinha percebido. Um comportamento que antes parecia normal, agora te causa inquietação. Uma conversa que antes você não prestava atenção, agora te afeta de forma diferente. Uma presença que antes era confortável, agora pesa. Um ambiente que antes te acolhia, agora drena sua paz. Essa mudança tem fundamento filosófico. Epicteto disse: primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Então, faça o que tem que fazer. Ou seja, discernimento é maturidade. Sensibilidade é preparo. E a vida te amadurece exatamente para te proteger do que vem pela frente. Nessa fase, você percebe alguns sinais clássicos. Você sente quando algo não está alinhado, mesmo sem motivo aparente. Você perde a paciência com superficialidade. Conversas fúteis começam a te cansar. Ambientes desordenados te deixam inquieto. Você sente pressões que antes ignorava. Você identifica armadilhas emocionais antes que elas se intensifiquem. Você reconhece quando a vida está te guiando, mesmo que tudo esteja silencioso. É como se a razão aumentasse o volume da sua percepção interna. E essa sensibilidade não chega para te assustar, mas para te guiar. Ela te protege de pessoas que não podem te acompanhar no novo tempo. Te ajuda a não repetir erros antigos.
te fortalece para não entrar em relacionamentos que te desviariam, te livra de ambientes que sabotariam teu crescimento, te prepara para decisões que vão moldar seu futuro. Mas existe um detalhe importante. Quanto maior a sensibilidade filosófica, menor a tolerância com o que não é genuíno. Por isso, você sente desconfortos que não sentia. Por isso, pequenas atitudes te incomodam. Por isso, certas palavras te ferem mais do que antes. Por isso, você não consegue mais permanecer onde sua alma não respira. Não é que você ficou seletivo demais. É que a vida está elevando o seu nível. E quando a vida aumenta sua sensibilidade filosófica, ela está, na verdade, te ensinando a navegar no que vem depois. Porque o novo não é apenas um lugar, é um nível. E níveis mais elevados exigem percepção mais aguçada. Sem sensibilidade, você não interpreta sinais. Sem sensibilidade, você entra em batalhas que não são suas. Sem sensibilidade, você perde tempo com conversas que não edificam. Sem sensibilidade, você toma decisões emocionais que custam caro. Por isso, a vida ativa seus sensores internos. Por isso, ela te ensina a sentir antes de ver. Por isso, ela te desperta antes de revelar. Porque a oportunidade que ela vai liberar exige que seus olhos estejam abertos e seu espírito atento. Você não está ficando estranho. Você está ficando mais consciente, mais profundo, mais alinhado, mais preparado. Sua sensibilidade está aumentando porque a vida está prestes a te mover para um ambiente mais elevado, e ela não permite que você entre despreparado. Capítulo 6. Aprender a lidar com portas fechadas. E quando sua sensibilidade filosófica aumenta, algo inevitável acontece. Você começa a enxergar com mais clareza as portas que a vida está fechando. Algumas você entende imediatamente. Outras parecem injustas, inesperadas, até dolorosas. Mas agora que sua percepção está mais acurada, você precisa aprender a lidar com essas portas, porque elas fazem parte do processo que está moldando você para o novo tempo. Portas fechadas não são punição, são proteção, são redirecionamento. São limites que a vida coloca para impedir que você volte para lugares onde sua alma já não pertence. E é exatamente por isso que essa fase dói tanto, porque a maioria das portas que a vida fecha não são portas ruins, são portas que um dia fizeram sentido, relacionamentos que já te trouxeram alegria. Oportunidades que pareciam promissoras, caminhos que você imaginou seguir, planos que você fez com sinceridade, rotinas que davam segurança, expectativas que você tinha sobre pessoas. E quando essas portas se fecham, a sensação é de perda. Mas logo depois da perda, vem a revelação. Se a vida não tivesse fechado, você teria insistido. Sêneca escreveu: a vida não é curta, nós a desperdiçamos. Ou seja, as portas que fecham no seu caminho não fecham porque o mundo quis. Fecham porque a sabedoria decidiu que aquele acesso não é mais compatível com o que está sendo construído em você. E quando você aprende a lidar com portas fechadas, aprende também a enxergar a intenção por trás delas. Com o tempo, percebe que algumas portas fecham para te proteger de ciclos destrutivos. Outras fecham para revelar quem realmente está ao seu lado. Outras fecham para te impedir de desperdiçar tempo e energia. Algumas fecham porque você cresceu e aquele ambiente ficou pequeno. Outras fecham porque aquilo que antes era benéfico virou distração. Algumas fecham simplesmente porque acabou e você não percebeu. E essa percepção só é possível porque a vida aumentou sua sensibilidade filosófica antes. Ela te ensinou a sentir, perceber, interpretar. Agora ela te ensina a aceitar. Aceitar uma porta fechada é uma das maiores provas de maturidade filosófica, porque exige coragem para entrar, sabedoria para permanecer, mas maturidade para sair. E a vida sabe.
Se você ficar em portas que ela fechou, você perde o que já está preparado na próxima estação. Por isso, ela te treina. E às vezes, esse treinamento é doloroso. Você bate onde já não existe acesso. Você tenta reviver o que já terminou. Você tenta entender motivos que ainda não foram revelados. Você tenta continuar onde a vida já não está. Mas ela te guarda, te impede, te silencia. E no começo, você se frustra. Mas depois entende. A porta que a vida fecha é tão valiosa quanto a que ela abre. A dor da porta fechada é o aviso de que o próximo capítulo está perto. E o silêncio após a porta se fechar é o sinal de que a vida está preparando o cenário da próxima. Por isso, quando uma porta fechar, lembre-se, não é rejeição, é direção. Não é derrota, é proteção. Não é confusão, é transição. Não é perda, é a vida preparando o espaço. Porque quem aprende a lidar com portas fechadas não vive de insistência, vive de discernimento. E a vida está te ensinando exatamente isso, a confiar mais na sabedoria que fecha do que no desejo que quer entrar. Capítulo 7. Fortalecimento da identidade interior. E é justamente depois de aprender a lidar com portas que se fecham que a vida te conduz a uma etapa ainda mais essencial. Ela começa a fortalecer sua identidade interior. Porque portas fechadas revelam muito mais sobre quem você é do que sobre o que você perdeu. E quando você aceita o encerramento de ciclos, a vida começa a tratar aquilo que realmente sustenta a sua jornada. A forma como você se enxerga. A verdade é que muita gente perde o propósito porque vive com uma identidade frágil. Gente que depende da aprovação dos outros para continuar. Gente que se diminui para caber em ambientes pequenos. Gente que vive ajustando a própria essência para não desagradar ninguém. Gente que confunde valor com visibilidade. Gente que mede sua identidade pelo tratamento que recebe e não pelo que realmente é. Mas agora que a vida fechou portas e te separou de ambientes que distorciam quem você era, ela começa a reconstruir a imagem que você tem de si mesmo, não baseada no que você viveu, mas no que a razão reconhece que você é. Essa etapa é profundamente filosófica. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Isso significa que você não é um acidente, nem um acaso, nem um resultado das suas dores. Você é uma expressão da razão universal. E nessa fase, a vida começa a trabalhar exatamente nisso. No valor que você não reconhecia, na força que você duvidava ter, na coragem que você subestimava, nos talentos que você não valorizava, na presença que você negligenciava. A vida começa a expor o que estava escondido, não para te envergonhar, mas para te mostrar o que sempre esteve dentro de você. É semelhante ao ouro. Quando é encontrado, ele não brilha. Está misturado à terra, preso às impurezas, escondido na rocha. É o processo de refinamento que o faz revelar o valor que já tinha. Assim, também acontece com sua identidade. A vida remove o excesso, tira pesos, separa o que é genuíno do que não é. Ela corta comparações, trata inseguranças, desmonta máscaras, revela potencial. E você começa a sentir isso. De repente, você já não aceita certas conversas, já não tolera desrespeito, já não permite que pessoas te tratem abaixo do seu valor, já não se envolve em ambientes que diminuem teu crescimento, já não tenta provar nada a ninguém. Você simplesmente se posiciona. E esse posicionamento não é orgulho, é identidade restaurada. Porque quando a vida fortalece sua identidade, você deixa de depender do que os outros dizem para caminhar. Você deixa de buscar validação emocional constante. Você deixa de correr atrás de quem não te quer. Você para de aceitar migalhas de atenção, migalhas de amor, migalhas de respeito. E o mais profundo é que pela primeira vez,
Você começa a se ver como a sabedoria sempre te viu. Você começa a enxergar potencial onde antes via fraqueza, propósito onde antes via dor, valor onde antes via falha, força onde antes via cansaço. Essa fase é silenciosa, mas transformadora. É quando a filosofia reafirma a você que você é capaz, não incapaz. É forte, não frágil. É valioso, não descartável. É suficiente, não deficiente. É livre, não prisioneiro das opiniões alheias. E quando sua identidade é fortalecida, sua postura muda. E quando sua postura muda, seu ambiente muda. E quando seu ambiente muda, seu destino se abre. Porque ninguém entra no novo capítulo carregando a velha identidade quebrada. A vida está te reconstruindo por dentro para que você não apenas entre no novo, mas permaneça nele com dignidade. Capítulo 8. Remoção de ambientes tóxicos. E quando a vida fortalece sua identidade, algo muito natural começa a acontecer. Você já não consegue mais permanecer em ambientes que diminuem quem você está se tornando. A identidade curada muda o seu olhar, muda a sua postura, muda a sua tolerância e, principalmente, muda o tipo de atmosfera que sua alma aguenta. É por isso que, depois de afirmar quem você é, a vida começa a te tirar de lugares onde você nunca deveria ter estado ou onde permaneceu tempo demais. Não porque esses ambientes eram sempre ruins, mas porque eram pequenos demais para o nível filosófico que você está alcançando. Ambientes onde sua evolução era desacreditada, sua sensibilidade era motivo de piada, sua essência era ignorada. Você precisava se encolher para caber. Exigiam que você fingisse ser menos do que é. Drenavam sua energia mental. Alimentavam suas inseguranças. Faziam você duvidar do seu valor. E a vida, que acabou de fortalecer sua identidade, sabe, um coração curado não pode voltar para lugares que o adoecem. Por isso, ela começa a te desconectar. Às vezes, ela faz isso através de afastamentos inesperados, mudança de ambiente que você não planejou, oportunidades que desaparecem, convites que nunca chegam, amizades que esfriam, relacionamentos que não avançam. E você, no início, pode até sentir que está perdendo algo, mas com o tempo, percebe. Não era perda, era livramento emocional, mental e espiritual. A filosofia mostra isso com clareza. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, o ambiente determina parte do destino. E a vida sabe exatamente quais ambientes fortalecem seu espírito e quais ambientes corroem tudo o que está sendo construído em você. Por isso, nessa fase, você começa a notar uma mudança interna. Lugares antes normais, agora te incomodam. Conversas antes agradáveis, agora te pesam. Presença de certas pessoas começa a drenar seu ânimo. Você sente que está fora de lugar em certos contextos. Sua alma parece ficar apertada em ambientes ruidosos, tóxicos ou superficiais. Não é frescura, não é fase, é a vida te movendo. A vida não permite que você permaneça em ambientes que te mantêm pequeno. Ela não quer que você volte para situações que anulam a identidade que ela acabou de reconstruir. Ela não quer que você se acostume com lugares onde seu crescimento é invisível. Ela não quer que você aceite atmosferas que afogam sua sensibilidade filosófica. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Alguns ambientes só fizeram sentido porque sua identidade estava ferida. Agora que a vida está te curando, você olha para esses lugares e percebe: isso não combina mais comigo. Eu não me encaixo mais aqui. Meu espírito não respira nesse ambiente. A vida está te deslocando porque está te promovendo internamente. O que antes era confortável se torna apertado. O que antes era tolerável se torna pesado. O que antes era aceitável se torna irrelevante. É a prova de que você cresceu. E quando a vida te tira de um ambiente, não é para te deixar sem lugar.
é para te conduzir ao ambiente preparado para o próximo capítulo. Ambiente de paz, ambiente de propósito, ambiente de crescimento, ambiente de clareza, ambiente onde seu espírito respira e floresce. Porque a transformação precisa de um ambiente adequado para frutificar. E a vida te tira de ambientes que diminuem seu espírito, exatamente para te preparar para o que está por vir. Capítulo 9. Transformação dos desejos. E quando a vida te tira de ambientes que diminuem seu espírito, algo inevitável começa a acontecer dentro de você. Seus desejos começam a mudar. Aquilo que antes te atraía já não faz mais sentido. Aquilo que antes alimentava sua alma agora parece vazio. Aquilo que antes te motivava já não te move. E essa mudança não é aleatória, ela é filosófica. Porque para onde a vida está te levando, não basta mudar o lugar. É preciso mudar o querer. É preciso mudar a vontade. É preciso mudar a inclinação do coração. Epicteto entendeu isso quando disse: a liberdade não se consegue satisfazendo desejos, mas eliminando o desejo. Perceba, antes de satisfazer, a vida transforma. Antes de entregar, a vida purifica. Antes de realizar, a vida reposiciona seus desejos. Porque a vida não quer apenas te levar para um novo tempo. Ela quer um novo você nesse novo tempo. E por isso, ela começa a tirar do seu coração vontades que te sabotariam lá na frente. Desejos passageiros que te distraem. Vontades impulsivas que te desviam. Paixões emocionais que te ferem. Escolhas repetidas que sempre te conduzem ao mesmo ciclo. Hábitos que drenam sua força mental. Motivações baseadas em carência e não em propósito. E enquanto ela remove o que te prende, ela começa a despertar dentro de você novos desejos. Desejos que te alinham com o que está sendo construído. Desejo de crescer genuinamente. Desejo de ter paz interior. Desejo de se aprofundar filosoficamente. Desejo de ser íntegro. Desejo de viver com propósito. Desejo de se aproximar de pessoas corretas. Desejo de abandonar velhos caminhos. Esses novos desejos surgem como pequenos sinais internos, quase imperceptíveis. De repente, você sente vontade de se afastar de conversas que antes prendiam sua atenção. Começa a perder o interesse em hábitos que antes eram rotina. Desenvolve fome de coisas que antes você ignorava. Reflexão, silêncio, clareza, propósito, discernimento. Esse é o movimento da vida dentro de você. E essa mudança pode te confundir no início. Você olha para coisas que antes te traziam satisfação e percebe que não sente nada. Você tenta explicar para as pessoas, mas ninguém entende. Você se pergunta: por que isso já não me atrai? A resposta é simples. A vida está te preparando para algo maior. Ela está ajustando sua bússola interna. Porque a maior parte das batalhas filosóficas não é sobre o que você faz. É sobre o que você deseja. Se ela mudar seus desejos, ela muda suas escolhas. Se ela muda suas escolhas, ela muda seu futuro. E é por isso que a vida mexe naquilo que parece tão íntimo. Porque desejo é direção. Desejo é rota. Desejo é combustível. A vida sabe, se ela não mudar o que você quer, você sempre voltará para o que te machuca, e você sempre se afastará do que te cura. Por isso ela tira o gosto por coisas que você pedia para abandonar, mas não conseguia deixar seca a vontade por ambientes onde você se perdia. Enfraquece laços que você não conseguia romper. Fecha a porta do prazer que te destruía em silêncio. Você percebe isso? Não é perda, é libertação, é alinhamento. Porque a oportunidade que está vindo precisa de um coração que deseja o que é correto. E a vida está te moldando por dentro para que, quando o novo chegar, você esteja emocionalmente pronto para permanecer. Essa mudança de desejos é o início de uma nova fase. É um dos maiores sinais de maturidade filosófica e é a prova clara
de que você está sendo preparado não apenas para receber a oportunidade, mas para viver nela com profundidade, equilíbrio e propósito. Capítulo 10. O silêncio como ferramenta de crescimento. E quando a vida muda os seus desejos, algo inevitável começa a acontecer no seu interior. O silêncio se torna uma ferramenta filosófica. O mesmo silêncio que antes te incomodava, agora começa a fazer sentido. O mesmo silêncio que antes parecia abandono, agora revela a direção. O mesmo silêncio que antes te deixava inquieto, agora te amadurece. Porque depois de te ensinar a desejar o que é correto, a vida precisa te ensinar a esperar da maneira correta. E é no silêncio que ela faz isso. Muita gente pensa que silêncio é ausência, mas na filosofia estoica, silêncio é construção. Silêncio é reorganização interna. Silêncio é treinamento. Silêncio é refinamento. É por isso que nessa fase, a vida começa a te afastar de discussões inúteis, conversas desgastantes, explicações desnecessárias, ambientes barulhentos. Ela te puxa para dentro, não para te isolar, mas para te fortalecer. Marco Aurélio entendeu essa etapa quando escreveu: em nenhum lugar, uma pessoa pode encontrar um retiro mais tranquilo e livre de problemas do que em sua própria alma. É como se a vida dissesse: eu não preciso que você se mova freneticamente. Eu preciso que você confie. E aqui está uma verdade profunda. Não existe maturidade filosófica sem silêncio. Porque o silêncio te revela o que estava escondido no seu coração. Expõe ansiedades que você não admitia. Te distancia de influências que te confundiam. Destrói ruídos emocionais que te desviavam. Fortalece a sua sensibilidade interna. Aumenta sua percepção da verdade. Te prepara para decisões que precisam ser tomadas com sabedoria. O silêncio é o terreno onde a vida planta clareza. Mas essa fase não é fácil. O silêncio dói quando você ainda está acostumado a resolver tudo falando. O silêncio incomoda quando você sempre buscou respostas rápidas. O silêncio irrita quando você ainda luta para entregar o controle. O silêncio assusta quando você tem medo de olhar para dentro. E é por isso que a vida te treina nele. Porque ela sabe que se você não aprender a enfrentar o silêncio, você não estará pronto para ouvir o que ela quer te revelar. E aqui está algo que acontece com todos que passam por essa fase. A vida começa a te tirar do desespero da explicação. Ela te liberta da necessidade de ser entendido, da necessidade de justificar tudo, da necessidade de provar seu valor, da necessidade de ter a última palavra. O silêncio te emancipa, o silêncio te estabiliza, o silêncio te fortalece. E quanto mais você cresce filosoficamente, mais percebe que a maioria das batalhas não exige voz, exige discernimento. O silêncio te ensina a discernir quando falar e quando calar, quando confrontar e quando deixar ir, quando agir e quando esperar, quando refletir e quando apenas descansar. É no silêncio que suas emoções se organizam. É no silêncio que a razão sussurra direções profundas. É no silêncio que você se encontra com a sabedoria sem distrações. É no silêncio que você para de reagir e começa a discernir. Essa fase parece solitária, mas não é. É estratégica. É o lugar onde a vida testa, treina e fortalece você para o nível seguinte. E você sabe que está sendo treinado no silêncio quando conversas desnecessárias começam a te cansar. Você perde interesse em conflitos. Críticas já não têm o mesmo impacto. A paz vale mais do que estar certo. Você fala menos, mas entende mais. Sua alma começa a respirar longe do barulho. É a vida fazendo você compreender que pessoas filosoficamente maduras não precisam gritar. Elas discernem, elas não reagem, observam, elas não se explicam, confiam, porque o silêncio não é ausência. O silêncio é autoridade interior.
E a vida está te ensinando isso para te preparar para a fase que vem depois. Uma fase onde a sua voz terá mais peso, sua presença terá mais força e suas decisões terão mais impacto. Mas primeiro, ela te ensina a silenciar. Porque quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, como diziam os estoicos, está pronto para qualquer coisa que a vida trouxer.